Você já ouviu falar de teste de MBTI? Pois é, desde ano passado eu sempre fiquei me perguntando muito sobre o MBTI, seja pesquisando MBTI de personagens, seja pesquisando MBTI de animes que eu conheço, ou até perguntando para meus amigos qual é o meu MBTI. Mas agora eu quero saber se o meu MBTI é esse mesmo ou se eu sou outro. Porque passa o tempo e a gente muda um pouco. Mas será que eu continuo do mesmo jeito que sempre? Ó, se vocês não sabem, basicamente o meu MBTI, que quando eu tinha feito o teste era INFJ, o apoiador, o advogado, sabe? Mas agora eu quero saber se eu sou realmente isso. Porque assim, se eu for realmente isso, talvez não seja o retrato mais fiel de um INFJ, mas ninguém às vezes é um retrato fiel de si mesmo, só guarda isso na sua cabeça. Embora você seja um MBTI, sempre tem umas coisas que contradizem muito o que o seu MBTI geralmente é. Pra não cair em estereótipos, né? Seria muito paia isso. Muito bem, vamos começar a fazer o teste. Vamos descobrir qual que é o meu MBTI. Desejem sorte. Você faz novos amigos com frequência? Bom, parando pra pensar, assim, tipo, eu sou um pouco tímido, tá? Eu não faço muitas coisas. Eu não faço muitos amigos assim de primeira, assim. Mas até que eu faço um pouco. Tipo, quando tem gente nova, às vezes eu tenho tendência a ver se eu consigo falar. Mas só se eu tiver uma oportunidade e tal. Então eu não faço isso assim, tipo, metendo louco mesmo. Você se empolga mais com ideias complexas e inovadoras do que com as simples e diretas. Cara, às vezes nem as complexas, às vezes entram muito na minha cabeça, às vezes eu. Então, mais ou menos. Você costuma ser mais influenciado por aquilo que toca suas emoções do que por argumentos baseados em fatos. Facilmente. Tô tentando meio que aprender a ser uma pessoa um pouquinho mais. Eu tô tentando ser uma pessoa um pouco mais cética às vezes. Seus ambientes, tanto pessoais quanto profissionais, são limpos e organizados. É, um pouco. É que eu normalmente eu sou uma pessoa que não gosta muito de bagunça, mas não chega a ser tão perto. Às vezes eu sou meio bagunceiro. Mas normalmente mantenho a calma mesmo sob muita pressão. Eu não gosto de estar sob pressão. Pra você, a ideia de fazer network onde se promover para estranhos é muito intimidante. Cara, eu não sei porque eu nunca fiz, mas eu acho que eu tenho uma ideia do que é. É tipo você, por exemplo, fazer uma postagem falando do que você consegue fazer sei lá, fazer anúncio. Eu não gosto de fazer. Não gosto de fazer anúncio, cara. Eu acho muito paia isso. Você prioriza e planeja tarefas de forma eficaz, muitas vezes concluindo tudo bem antes do prazo. É, quase sempre, mas eu não gosto de, desde a pandemia eu não gosto de deixar tudo pendente. Histórias e emoções das pessoas são mais importantes para você do que números ou dados. De fato, você gosta de usar ferramentas de organização como agendas e listas. Cara, eu nem lembro de utilizar, então vou colocar mais ou menos. Mesmo um erro pequeno pode fazer com que você duvide das suas habilidades e do seu conhecimento. Sim, eu não gosto muito de errar. Você se sente à vontade para se aproximar de alguém que considera interessante e puxar a conversa. Olha, eu não consigo, cara. Esses dias eu tinha ido pra uma festa numa escola lá perto e eu não consegui puxar ninguém pra dançar assim. Mas, assim, quando é amigo de escola, às vezes tem horas que eu não, que eu realmente vou com tudo, né? Mas é bem raramente. Então, vou colocar meio aqui, né? Tipo, até quero, me sinto à vontade, mas com muito medo. Você não está muito interessado em conversa sobre diversas interpretações de trabalhos criativos. Cara, é que às vezes eu queria entender como é que as pessoas às vezes acham de alguns trabalhos, né? Sei lá, essa sobre diversas. Olha, sinceramente não, eu não me interesso muito. Na hora de decidir. Ah não, eu tinha colocado no Discord, né? Aquilo ali. É, mais ou menos mesmo. Tá bom, tudo bem. Tudo bem, eu acho que aquilo ali serve um pouco pra mim, né? Na hora de decidir, você dá mais importância a fatos do que aos sentimentos das pessoas. Olha, cara, eu sou uma pessoa meio. Às vezes eu sou uma pessoa um pouco pragmática, às vezes. Eu
às vezes eu tenho que ver, tipo, qual coisa funciona, né? E assim, às vezes os sentimentos são um pouco pequenas coisas. Então, assim, às vezes sim, às vezes, bem às vezes, vou com as decisões, né? Vou com as emoções. Você costuma deixar o dia fluir sem seguir uma agenda. É, às vezes sim. Mas às vezes eu quero. Não, não. Peraí. Eu não uso uma agenda pra isso, mas eu quero. Mas eu sempre tenho uma meta a fazer no dia, assim, às vezes. Pelo menos em dias específicos. Então. Não. Não muito, não. Você quase nunca se preocupa em causar uma boa impressão quando conhece alguém. Não, não, me preocupo muito. Você gosta de participar de atividades em equipe? Gosto. Cara, às vezes eu. Quando as pessoas me colocam, sei lá, em. Quando é educação física e me botam em time contra alguns outros da minha turma, eu fico um pouco triste porque eu queria meio que fosse uma atividade com todo mundo na cooperativa e não um time contra o outro. Eu não gosto muito disso, sei lá, isso são meio motivos muito pessoais. Você gosta de explorar abordagens novas ainda não testadas? Cara, eu sinceramente não. Eu não gosto muito disso não, se for pra ser sincero. Eu não sei nunca o que eu tenho que fazer. Você prioriza a acessibilidade em vez da franqueza pura. Sim, sou muito sensível com as pessoas. Você está sempre em busca de novas experiências e áreas de conhecimento para explorar. Cara, só se eu estiver bem curioso, então é meio mais ou menos. Você tende a se preocupar com a ideia de que as coisas podem piorar. Muito. Você gosta mais de hobbies ou atividades individuais do que em grupo? Olha, cara, assim, eu quero um tempo sozinho, sim. Mas eu gosto de atividades em grupo, assim. Você gosta mais de... Olha, velho, eu acho que me concentro melhor sozinho, às vezes. Mas não quer dizer que eu não preciso de ninguém. Eu preciso muito das pessoas também, mas... Às vezes atividades individuais ajudam a ter um pouquinho mais de autoconhecimento, né? Você não consegue se imaginar escrevendo histórias de ficção como profissão. Não. Discordo. Você prioriza a eficiência nas decisões, mesmo que isso signifique desconsiderar alguns aspectos emocionais. Sim, às vezes quando alguém toma uma decisão muito interessante e até mais estruturável e estável, a gente... eu acho que ajuda até nas emoções também. Você prefere fazer suas tarefas e só depois relaxar. Sim. Porque senão a tarefa fica martelando no fundo da cabeça e isso é um pouquinho chato. No desentendimento, defender seu ponto de vista é mais importante pra você do que preservar os sentimentos dos outros. Olha, eu não sei dizer, até porque eu não gosto muito de ficar brigando, mas quando dá, eu tento defender o meu ponto de vista, assim. Tento defender muito, porque eu nunca quero sair perdendo, assim. Eu sou meio competitivo às vezes, assim. Então sim. Você geralmente espera que os outros se apresentem primeiro em eventos sociais. Não, sinceramente Olha, eu só me sinto à vontade de apresentar quando alguém se sente à vontade. Se for algum amigo, assim, ou alguma coisa relacionada, beleza, mas eu não me sinto muito confortável em apresentar primeiro. Então, vou colocar aqui. Seu humor pode oscilar muito rápido. Sim, sou geminiano, né, gente? Você não se deixa influenciar facilmente por argumentos emocionais. Não, eu me influencio, sim. Mas, assim, Sim. Você normalmente acaba deixando as coisas pra resolver na última hora. Só. Ou mais ou menos. Depende. Você gosta de debater dilemas éticos? Olha, sim, eu gosto. Eu gosto, assim, mas eu não. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta um pouco da moral às vezes. Mas eu aprendi durante toda a minha vida a não depender muito da moral. Você normalmente prefere estar na companhia de pessoas a ficar sozinho. Olha, eu gosto de estar acompanhando as pessoas, mas eu quero ficar sozinho, então não tem pinta de não. Você fica entediado e desinteressado quando uma conversa se torna muito teórica. Cara, geralmente minha conversa é uma teoria, não muita prática, então eu não fico muito entediado assim. Mas bem mais ou menos aqui, eu não gosto de ficar só na teoria.
Quando fato esses sentimentos entram em conflito, você geralmente segue seu coração. Sim. Você tem dificuldade para manter o cronograma consistente de trabalho ou estudo. Tenho às vezes. Pô, parece que é uma coisa assim, tipo, sei lá, um dia, mas pra mim parece um montoado de coisas. Você quase nunca tem dúvidas das escolhas que você fez. Não, não, eu tenho sim algumas dúvidas. Sinceramente. Opinião dos seus amigos, você é uma pessoa animada e extrovertida. Não. Acho que pelo que eu sei dos meus amigos, eles não me consideram uma pessoa extrovertida. Até porque eu sou meio. Sou uma pessoa um pouco reservada às vezes. Tanto que eu saio muitas vezes pra falar sozinho, assim, um pouco pra deixar as coisas. Mas assim, eu sou uma pessoa um pouco animada, assim. Mais ou menos. Você se sente atraído por várias formas de expressão criativa como a escrita. Sim, eu gosto. Sim, mas se levar em conta também o desenho, mas eu adoro escrever. Eu adoro escrever. Tipo, não é a maneira mais expressiva pra mim, assim, porque eu me expresso através do corpo, assim, e tal, e do desenho, mas a escrita me ajuda um pouco a ter um pouco mais de estrutura. Você geralmente baseia suas escolhas em fatos objetivos ao invés de impressões emocionais. Não. Sigo meu coração. É o sexto sentido dizendo se eu vou ficar bem no lugar ou não. Você gosta de ter uma lista de tarefas para cada dia? Não acho necessário. Você quase nunca se sente inseguro. Não. Discordo. Às vezes eu. Não. Eu sinto muito. Às vezes eu sinto muita insegurança. Você evita fazer chamadas telefônicas. Eu não sou de telefonar muito, então eu concordo. Eu não sou uma pessoa que telefona assim. Eu só gosto de mandar mensagem. Você gosta de explorar ideias e pontos de vista desconhecidos. Eu não sei. Você consegue se conectar facilmente com pessoas que acabou de conhecer. Bem, eu acho que é meio que as pessoas que conseguem se conectar facilmente comigo. Mas assim, vou colocar bem aqui, né? Porque assim, eu essa pessoa às vezes ela se abre bem comigo. Se seus planos são interrompidos, sua prioridade é retomá-los o mais rápido possível. Sim, eu quero tentar encontrar alguma coisa assim, mas às vezes eu não consigo. Você ainda se incomoda com erros que eu cometo no passado. Mas eu tô aprendendo a. Mas eu não tô aprendendo a aprender com eles. Mas eu não tenho muito interesse em conversar sobre como o mundo poderia ser daqui a alguns anos. Não, eu gosto. Eu discordo mesmo. Discordo, porque eu gosto de conversar como o mundo seria daqui a muito tempo. Assim, eu gosto de pensar isso. Isso me dá um pouco mais de ideia. Suas emoções têm mais controle sobre você do que você sobre elas. Sim, eu deixo as emoções fluírem. Nas decisões você se concentra mais em como as pessoas afetadas podem ser sentido do que é mais lógico e eficiente. Sim, considero bem. Isso pode dizer um pouco sobre aquele negócio anterior. Isso é meio repetitivo, mas eu tomo umas decisões um pouco mais certeiras, mas ainda assim eu tento considerar alguma divisão que deixe uma coisa mais agradável. Mas eu não sei dizer, porque eu não sou uma boa líder. Eu não me considero um líder. Seu estilo de trabalho é mais marcado por picos espontâneos de energia do que esforços organizados e consistentes. Sim, porque só quando eu tô à vontade e quando eu tenho tempo que eu consigo fazer algumas coisas. Quando alguém tem uma opinião positiva sobre você, você se pergunta quanto tempo levar até que essa pessoa se decepcione. Às vezes, né? Tipo, só se eu conhecer melhor a pessoa, que eu acho que ela não vai se decepcionar tanto assim comigo. Porque afinal as pessoas mudam. Mas quando, sei lá, é alguém que você acabou de conhecer, bem, você adoraria ter um emprego no qual tivesse que trabalhar sozinho a maior parte do tempo. Não. Eu prefiro trabalhar junto mesmo, porque trabalhar sozinho é um pouquinho triste. Você considera que refletir sobre questões filosóficas abstratas é um desperdício de tempo? Não, eu sou bem filosófico. Você prefere ambientes movimentados e agitados a lugares tranquilos e íntimos? Não. Não é meus ambientes favoráveis assim. Se a decisão parece certa, você costuma segui-la sem precisar de mais evidências. Sim, porque eu sigo o meu sexto sentido.
Você costuma se sentir sobrecarregado. Sobrecarregado? Ah, sim. Tem às vezes, mas muitas vezes sim. Você conclui tarefas de maneira metódica sem pular nenhuma etapa. Bem, sim, eu tenho tendência a seguir em ordem as coisas. Você prefere tarefas que exigem soluções criativas a seguir etapas concretas. Isso é difícil. Posso pegar um exemplo assim, tipo, de jogatina de Minecraft, assim, talvez eu acho que não, tipo, eu tenho, assim, eu tenho uma ideia de como fazer minha casa em geral, mas às vezes tem coisas que, às vezes tem momentos que, sei lá, eu tenho poucos recursos no Minecraft e eu não consigo fazer essas coisas ainda. Eu tenho as coisas em mente, mas eu tenho que fazer assim as coisas. Você prefere tarefas que exigem soluções criativas a seguir etapas concretas? Sim, eu quero fazer umas coisas muito criativas, assim, tipo, criativas e tal, mas às vezes olha, eu vou colocar mais ou menos aqui, porque, assim, embora eu queira, assim, embora eu seja uma pessoa muito criativa, eu vou colocar aqui, eu às vezes preciso de um pouco mais de uma coisa um pouquinho mais básica pra conseguir fazer a criatividade, porque na hora de decidir, você costuma confiar mais na intuição emocional do que no raciocínio lógico. Sim, você tem dificuldade com prazos. Eu gosto deles, assim, em geral, mas não gosto. Você tem dificuldade com prazos. Às vezes, né? Tipo, tem prazo que é bem tolerante. Então, sim. Você acredita que tudo vai dar certo a seu favor. Eu acredito, mas às vezes é difícil. Vamos ver qual que é a meu MBTI. Todo mundo em FJ. Sou. Eu que imaginava que eu estaria nessa parte aqui. Porque bem, assim, essa porcentagem aqui é bem interessante, porque tem umas energias de extrovertido dentro de mim. Intuitivo. Sim, eu me considero bem intuitivo. Tá. Planejador. Sim. Eu sou bem estressado, assim, às vezes. Mas é isso, parece que eu sou INFJ, gente. Traços influentes, perfeccionismo, ambição, motivação, desejo de liderar. Parece que é interessante mesmo. É interessante isso aí. Ainda continua sendo NFJ. Bom, esse é o meu MBTI, gente. Eu fiquei algumas vezes pensando como é que seria meu MBTI, porque, cara, tipo, para pensar, existem horas que o MBTI nem sempre é muito certo, assim, mas esse site aqui é bom porque esse site é bom porque, sei lá, ele considera a porcentagem aqui. Assim, às vezes existem, sei lá, negócios de MBTI que nem sempre são muito certeiros às vezes. Mas esse site é o único que eu conheço que consegue fazer as coisas certas assim. Então eu não sou esse teórico completo de UNFJ, assim, até porque assim. Mas existem coisas de UNFJ que eu conheço que. Eu sou uma pessoa um pouquinho filosófica, uma pessoa muito reflexiva, assim, geralmente. Eu gosto de pensar um pouco sobre a vida, assim, na maioria das vezes. Mas então, gente, esse é meu MBTI. Embora nas gravações eu pareça uma pessoa muito aberta, assim, eu nem sempre sou assim, não. É porque eu gosto de jogar videogame. Mas é isso. Aqui está o MBTI, gente. Se quiser um vídeo assim de personalidade, a gente falar. É mais
mais, pessoal.